Olá pessoal do canal, eu sou o Nilson aqui da Equilíbrios e vamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar com a Jaqueline, lá de Minas Gerais. Não se esquece de se inscrever e curtir, deixa o like e vamos para mais um vídeo conhecer uma história de sucesso. Ei, Nilson! Tá vendo? Tá vendo? Foi simples, não foi? Facinho, Nilson. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Então vamos começar, né, dona Jaqueline? Quero saber tudo aí de você. A gente já se conhece, né, porque você já fez parte das nossas mentorias. Mas assim, eu quero que o pessoal conheça a sua história, conheça de onde você veio, como que você começou. Fica à vontade, a live é sua. Ô, Nilson, boa noite para as meninas, né, quem estiver assistindo aí agora. E meu nome é Jaqueline, né, e eu tenho um ateliê, eu moro em Itabira, Minas Gerais. Então, e eu trabalho com ajustes, né, consertos e ajustes. E na realidade, a minha história é o seguinte. Eu aprendi a costurar, acho que não tem muita diferença das histórias das meninas, não. Eu aprendi a costurar com a minha mãe. E como ela, quer dizer, eu, né, sou uma filha, a mais velha de 7 filhos. Então, o que acontecia? Ela não tinha tempo pra gente, né? Tipo assim, ela precisava de trabalhar. Não que ela seja uma pessoa ocupada, mas ela precisava de trabalhar. E eu precisava, tipo assim, estava na fase da adolescência, eu queria roupa nova, eu queria roupa ajustada no meu corpo. Então, eu sempre falava com ela, mãe, me ensina então. Aí ela virou e falou assim, aí no início ela não dava muita ideia, não. Aí eu peguei, fiquei insistindo, até que um dia ela falou assim, então pega lá, vou te ajudar. Aí comecei, aí pegava a roupa dos meus irmãos, começava a consertar. E nisso, só que aí eu aprendi, arrumava pra mim. Aí só que aí eu via que a minha mãe, na época, costurava para as pessoas e não ganhava muito dinheiro. As pessoas enrolavam ela, sabe? Tipo assim, falar que ia pagar, ou então vinha buscar a roupa e mãe pegava e falava assim, depois você me paga. E esse depois era nunca. Aí eu peguei e falei assim, quando eu crescer, como diz o outro, né, eu não quero costurar. E eu sabia já costurar. Só que aí o tempo passou e eu fui trabalhando em outras coisas, né? Fui ajudar meu irmão a administrar. Não, eu trabalhei em comércio, em outros locais. Depois saí do comércio e fui ajudar meu irmão a administrar a mercearia dele. Fiquei 15 anos. Só que aí veio a pandemia. Com a pandemia acabou, né? Eram 2 e todo mundo diminuiu muito, né? O comércio. Aí acabou que fechou. E aí eu me vi. Como que eu vou fazer agora? Aí é igual a Priscila comentou, né? Foi ontem, né? Foi ontem. Ela falou, aí apareceu o Nilson. Não, é de noite. Eu peguei, acordei e falei assim, não, Jesus, e agora? Hein? O que eu vou fazer? Não tinha as máquinas no ateliê, não? Não tinha ateliê nenhum? Não tinha nada. Sabe aonde que eu aprendi a costurar? Nessa máquina aqui, ó. Não, aí veio a pandemia. Sabe o que aconteceu? A pandemia veio, aí eu trabalhava na mercearia com meu irmão lá, né? Aí depois do horário, o pessoal começou a pedir máscara, né? Todo mundo querendo máscara. E na mercearia mesmo, o pessoal procurava pra comprar máscara. E ninguém tinha a bendita da máscara. Aí eu peguei, pesquisei, peguei um molde de uma máscara horrorosa, que era feia demais. Aí ele falou comigo assim, eu vou comprar o pano, você faz. Aí eu peguei e virei e falei assim, beleza, pode comprar lá então que eu vou fazer. Nilson, eu ficava até 1h, meia-noite, 1h fazendo máscara. Mas não teve problema. Com essa maquininha, eu trabalhei até tarde, juntei dinheiro com as máscaras, que quem não fez dinheiro com máscara, tá mentindo. Só se não mexeu mesmo com máscara. Foi a oportunidade, né? Você fazia aquelas máscaras forradas, né? Isso, aquelas coisas horrorosas, né? E engraçado que eu fazia, mas eu mesma não conseguia usar, porque eu não conseguia respirar dentro daquela máscara. E teve gente que veio de São Paulo nisso. Na hora que eu descobri isso, que o pessoal descobriu que eu estava fazendo máscara, apareceu gente aqui em casa aqui de São Paulo, vou levar para São Paulo, presta atenção, umas máscaras horrorosas. Aí, beleza. Foi aí que, no caso, foi aí que você entrou com tudo. Falou assim, Não, vou costurar. aí vai escutando. Aí com a máscara, aí todo mundo me pagava à vista, era só à vista, né? Não tinha fiado. Aí eu peguei e comecei a perceber que na época da minha mãe, que ela não recebia, que eu tinha ficado decepcionada com as costuras dela, aí eu peguei e falei assim, na realidade, o que aconteceu? Aí que eu fui perceber que a minha mãe não recebia porque ela não tinha o quê? Posicionamento, ela não sabia administrar nada. Né? Lógico, naquela época, quem sabia? A maioria das costureiras simplesmente costurava por pouca coisa, ou até de graça. Né, para um vizinho, né, era assim, não era não visava ganhar dinheiro com a costura. Aí que eu peguei, na hora que eu comecei a fazer as máscaras, e eu sou muito detalhista, os negócios estavam tudo bonitinhos. As máscaras, o molde dele era fake, era aquele bico de pato, depois que veio a 3D, aí eu achava elas feias. Aí, mas eu fazia bonitinha, né? Isso mesmo. Mas eu fazia bonitinha, detalhinho bonitinho. Porque no início, porque o pessoal tava precisando, fez muito aquelas pontudas que era assim, né? Horrorosa.
Nossa, Deus. Aí, beleza. Aí, quando eu vi que eu peguei e comecei a perceber, eu falei assim, gente, o negócio é dinheiro, né? Porque eu juntei dinheiro para comprar a máquina que eu tenho hoje. Você vendia quanto Aí, as máscaras? acho que era 5, 6 reais. Eu acho que era isso. Eu acho que não Mas era era mais que muito. isso, não. Por dia Aí, era muito. beleza. Era muita. Era muita mesmo. Não fazia era pouca, não. Era muita. Nessa abençoada aqui. Aí, peguei e falei assim, engraçado, né? Acho que é isso mesmo, 5 em 5, é 5 ou 8, não sei. Eu consegui juntar dinheiro e não era muito tempo que eu trabalhava. Eu pegava serviço de 8 às 18, por aí, até 7 horas, na mercearia, que eu tinha que ficar lá, né? E chegava em casa, cortava e ainda trabalhava até mais hora. Aí eu virei e falei assim, não é muito tempo, né? E uma máquina que não te dá muita vazão. Aí, beleza. Aí eu falei assim, não, eu consigo. Aí, só que aí foi os negócios piorando. Aí meu irmão resolveu fechar a mercearia. Aí eu virei e falei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida aqui, né? Eu não quero ser CLT de novo. Aí, beleza, Nilson. Só que quem já conhecia o meu trabalho, que vinha das máscaras, né, falava assim comigo, ô, já que você trabalha muito bem, você pode trabalhar em casa. Aí eu virei e falei assim, ah, não, mas esse negócio não dá dinheiro, não. Aí chegava alguém perto de mim e falava assim, ah, mas pelo menos dá pra você comprar um leite e um pão. Eu não esqueço disso, Nilson, isso não sai da minha cabeça. Meu Dá pra você comprar um Deus. leite, dá pra você comprar um pão. Falou Aí eu virei e falei diretamente assim, assim, falou pra você pessoalmente. falou comigo pessoalmente. Dá pra você comprar um leite já, que um pão, por enquanto, um leite e um pão, dá pra você, né, se virar, como diz o outro, vou ver só de leite e pão. Aí depois chegava outro perto de mim e falava assim, ô Jaque, que costura não dá dinheiro não, minha filha. E muita gente, outras pessoas também, que já me conhecia do comércio, me chamava para trabalhar. Só que eu sempre falei assim, não é isso, por enquanto eu não quero isso. Aí, porque na realidade eu amo comércio, amo. Mas o comércio é bem puxado. A gente sabe, quem trabalha no comércio sabe, entendeu? Então, pra mim, como diz o outro, né? Já não pode falar que ama, né, Nilson? Mas eu gostava, sabe? Porque eu gosto de conversar. E aquilo ali era meu canal, como diz o outro. Aí eu peguei e virei e falei assim, não, mas por enquanto eu não quero. Aí fui analisando a minha situação, o que é que eu vou fazer? Aí quando foi um dia, orando, pedindo a Deus uma direção, um caminho, aí apareceu. Eu falei assim, e apareceu o Nilson, aí apareceu o Júlio da Virada, como sempre, né? Aí a minha vizinha, que hoje ela me passa a roupa também da loja para arrumar, virou para mim e falou comigo assim, já você trabalha muito bem, eu acho que compensa você trabalhar em casa. Assim que você começar, você vai ver. Aí, Nilson, virou pra mim e falou assim, ô Jack, você não tem nada a perder. Sabe o que você faz? Eu vou mandar uns clientes pra você da loja. Você pega? Pego. Aí na hora eu falei com ela, pego, mas meu coração acelerado. Porque, na realidade, eu pensava assim, ô gente, ajuste, será que é estranho? Eu pegar uma roupa de alguém pra fazer qualquer coisa, e lá, a loja lá, não tem roupa assim, não é muito caro, mas também não são aquelas roupas baratinhas, de 40, 50 reais, são roupas mais caras. E é assumir uma responsabilidade muito grande nisso, para você pegar uma roupa de um cliente e você estragar aquela roupa, o valor que você cobra, e ainda no início eu não sabia de preço direito. Como que eu vou cobrar? Eu não É uma sabia. responsabilidade mesmo. É, No fundo muita é mesmo. é. Aí eu peguei, virei e falei assim, não, mas aí comecei, julho da virada, todo dia. Eu não assistia de manhã, tinha dia, porque eu saía para caminhar, tinha outros compromissos, mas de tarde eu tava lá. Na hora que eu tava mexendo com as minhas coisas, eu tava ouvindo. Aí eu virei e falei assim, não, gente, mas peraí, se o Nilson, né, fala que o negócio é dinheiro. Aí eu assinei. Quando eu me tornei assinante, eu vi o valor que você recebia. Aí eu falei assim, não, o Nilson deve estar mentindo, mas não era mentira, né, que tava na É porque, maquininha. pessoal, é porque na assinatura, agora eu não estou fazendo porque eu estou indo para a feira, mas na assinatura, eu vou voltar a fazer, inclusive. Na assinatura eu mostro o faturamento na maquininha. Porque o É. pessoal ficava mandando mensagem para mim, eu não acredito nessa história sua, não, que você atende 50, 40 pessoas por dia e dá mais ou menos esse tanto. Aí agora eu mostro, aí a Jaqueline falou, agora eu acredito. Aí eu paguei pra ver, Nilson. Aí eu falei assim, quer saber? O Nilson tá falando que o negócio dá certo. A minha colega lá falou comigo que vai me mandar cliente. E antes ninguém aqui no bairro sabia que eu mexia com isso. Entendeu? E o meu bairro aqui, olha, só no bairro tem mais de 7 mil moradores. Só no bairro. Então é bastante moradores. E todo mundo veste roupa. Entendeu? Alguma coisa ia aparecer. Alguma coisa ia surgir pra mim. Então aí o que eu peguei e fiz? Falei assim, não, vou começar. Aí ela pegou e falou assim, todo mundo que ia na loja precisava de uma barra. Aí ela falou assim, Jaque, vamos fazer assim, ó, eu não vou deixar de vender, só que a hora que eu te ligar, você pode me ajudar? Eu falei assim, posso. Eu não vou perder a venda, mas você também tem que estar disposta a me ajudar. Eu falei assim, fechou, eu tô começando, vambora. Aí, Nilson, ela pegou e começou a mandar. Quando pensava que não chegava gente aqui, os clientes que ela me mandava, vinha no dia, aí logo depois, não, menina, eu não sabia se você mexia com costura, não, eu vou trazer mais, e aí começou. Aí depois começou o Google,
eu não acreditava muito no Google. Aí eu virei e falei assim, esse No povo Google não vai me Maps, achar no Google, não. né? No Google Isso. Maps. Aí, não vai me achar no Google. Aí, quando pensei não nisso, o pessoal começava a me ligar. Do ateliê de costura, Jaqueline, eu falei assim, é sim. Aí ele falou assim, tô precisando de fazer uma barra, tô precisando de fazer troca um zíper, alguma coisa assim, eu posso ir no seu ateliê? Pode, lógico que pode. Aí eu pegava e vinha, sabe? Aí eu falei assim, gente, aí depois eu fui vendo. Aí os números foi melhorando, né? Porque no início você fica meio assim. Ainda não ganha o suficiente que o Nilson ganha, não, né? Mas que melhorou, você pode ter certeza que melhorou muito. E hoje eu vejo que, realmente, dá pra comprar o leite, o pão, um monte de De rosquinha. muitas famílias, né? Tá? Gente, é até estranho vocês ouvirem a Jaqueline falando isso, mas quem vem do comércio, ele é muito cético por esse tipo de profissão, principalmente porque ela via a mãe dela não ganhando dinheiro. Então, assim, é porque assim, Jaqueline, tem que contextualizar. O pessoal, tipo assim, ué, mas como que é? É porque no comércio, você abre, por exemplo, você abre uma mercearia, já começa a rodar. Não é que nem um conserto de roupa, que é uma coisa que você tem que, sabe, você tem que trabalhar a clientela, você tem que escolher o público, né? Assim, Jaqueline? É moroso, você tem que ter um milímetro, você tem que saber precificar. No comércio, não. Já vem os preços ali, você abriu as portas, já começa a entrar gente no mesmo dia. Então, quem sai do comércio e vai para os concertos de roupa, ele vai cético. Tipo assim, será que esse negócio vai dar certo? Porque lá no comércio eu domino. Você sabe que você abre uma porta, o que é o comércio? É mercearia, é alguma loja de utensílios que realmente vai girar, independente de onde esteja, vai girar. O concerto de roupa, ela já foi cética porque ela já tinha também o preconceito da mãe, né? E aí, por isso que a gente tem que contextualizar para o pessoal, tipo assim, ué, por que ela não acreditava? Porque ela já tinha um preconceito e ela vinha de comércio, de quem vem do comércio, tipo assim, poxa, lá eu sei que se eu abrir uma mercearia em qualquer ponto de esquina vai dar dinheiro. Mas concerto de roupa, não é assim, né? Mais ou menos isso, você pensava? Mesmo. E fora a responsabilidade que você tem, porque na realidade o que acontece? Você abre um comércio, você vai colocar ali, você é fiscalizado em questão de validade, em questão se está tudo em dias. Aí colocou preço lá, é o que todo mundo vende, entendeu? Então, normal. Agora, quando você abre um ateliê de costura que você não tem noção de nada, você não sabe como precificar, você não sabe como fazer uma propaganda para um cliente, você não sabe de nada. Aí você fica assim, né? Meio constrangido. E você vem de um passado que a sua mãe trabalhava, mas ela não tinha essa noção, não tinha essas ideias de como fazer preço, como dar preço, né? Então aí a ideia é completamente diferente. Aí depois acabou que a gente se conheceu, eu fui fazendo as mentorias lá e tudo. Não tô perfeita não, tô 100% não. Porque eu sou do tipo da pessoa assim, às vezes eu tenho que estar tudo certinho, isso é errado. Eu acho muito errado em mim, sabe? A questão do perfeccionismo. Estar tudo no lugar, mas hoje eu estou bem melhor. Por que eu estou bem melhor? Eu atendo em casa, né? Eu tenho um espaço separado na minha casa, que é fora da casa. Ninguém entra na casa, porque hoje eu moro com a minha mãe. Então, o que aconteceu? Eu separei, vim morar com a minha mãe, que a minha mãe mora sozinha, e a casa é muito grande. Então, tem como eu atender o meu cliente, ele entrar no portão, vir aqui para o meu ateliê e nem entrar em casa. É completamente separado. O único espaço que ele entra é na área. Mas não tem Sua nada. mãe Tipo assim, costura é ainda? completamente. O que ela fala de você ter ido pra costura? Na realidade, eu falo assim, que eu aprendi com ela. Mas, e não gosto, eu sou muito exigente em questão, tipo assim, as coisas certas. Então ela fala que eu sou enjoada, sabe? Mas ela costura. Ela costura. Mas hoje, com a idade que ela tem, eu não coloco compromisso de questão de roupas de cliente nela, não. Mas hoje ela vê que é diferente. Eu coloco ela para ouvir, para escutar você, sabe? Aí ela percebe, Ela fala vê que assim, é nossa, mas diferente, que menina, você aí tem hora que vocês trata falam como uma empresa, né? Totalmente diferente de isso. uma coisa assim, só para comprar o leite, né? Hoje aquele. Então, aí, o que acontece? Hoje em dia, como eu comecei e falei assim, não, se é uma empresa, você colocou na minha cabeça, e eu acordei, tipo assim, né, não, é uma empresa, é minha empresa, então tem que cuidar da minha empresa. E aí, o que eu pego e faço? Quando eu faço qualquer coisa com meus clientes, eu mando a notinha, mando tudo bonitinho, eles chegam perto de mim e falam comigo assim, não, menina, você é organizada, até notinha, você manda pra gente? Eu falei assim, mando, entendeu? E tipo assim, eu não faço nada fiado. Eu não existe isso, porque na minha notinha já fala a forma de pagamento, que é cartão, Pix ou dinheiro, entendeu? E a maioria me paga com Pix. Cartão é quase nem uso cartão. Eu tenho a maquininha, mas cartão quase nem uso. E prefiro até o Pix, para ser sincero com você. Então, eu acredito que a ideia da questão de hoje dos ateliês estão mudando muito, muito, mas muito mesmo. E eu acredito que vai mudar mais ainda. E começa, Nilson, a partir da gente, de nós, da valorização do nosso serviço. E outra coisa também que eu acho muito engraçada, a minha ideia antes, era de ateliê, chegar no ateliê e ver tudo bagunçado,
Tipo assim, eu vou te dar só um exemplo. Uma colega minha, antes de eu começar, ela levou uma calça para uma costureira. A calça era nova, igual ela falou, a calça não era cara já, mas era nova. Era a calça que eu comprei para ir trabalhar. Ela levou para a senhora fazer a bainha para ela, uma bainha comum. A dona demorou fazer a barra para ela, e quando ela foi buscar, que ela falou assim, não, ela tá demorando demais, eu vou pegar minha calça. Chegou lá, a calça tinha sumido, não tinha calça, ela não achou a calça. Ela virou e falou assim, ô, minha filha, eu vou ter que te dar outra calça, porque eu não tô achando a sua calça. Aí ela virou e falou assim, como, Jaque? Como que ela vai me dar uma calça? A calça não é cara, mas ela não tem condições de me dar nem essa calça. O valor dessa calça. Aí eu coloquei na minha cabeça, uma das primeiras coisas que eu quero, entendeu? E tô fazendo isso, tô correndo atrás disso. É organizar. O cliente chega, eu não quero demorar, não faço. Tem coisa que dá pra mim fazer, assim, entregar na hora. Fala assim, me dá 1 hora, 2 horas, eu entrego, beleza. Mas tem coisa que ainda eu entrego, tipo assim, com uns 5 dias mais ou menos. Então aí, isso ainda eu tenho que melhorar. Porque, né, tipo, não é que, igual você fala, se a pessoa comprou uma roupa, ela quer aquela roupa. Eu não quero ter um nome de costureira enrolada, toda costureira enrolada. Não, não quero isso. Eu vou atentar o possível, mas possível mesmo. Não ter que levar esse nome, entendeu? É assim, ô Jaqueline, tem cliente que só quer depois de 5 dias também. A questão É. é só se a gente deixar chegar nesse nível de sempre 5 dias, a gente vai, 5 vira 10. Não, eu acho que todo costureiro, gente, comenta aí, todos nós já passamos por isso. Falou 5 dias, aí deu no quinto dia, você falou, putz, não fiz. Eu acho que isso já aconteceu com todo costureiro. Alguma vez na vida já aconteceu. Não, e a história sempre se repete, Nilson. É aquela história que você fala assim, olha, eles sempre falam assim, não tenho pressa disso não. Não dá 2 dias, a pessoa te liga. Minha roupa já tá pronta? Você já tá mexendo na minha roupa? Aí eu fico assim, meu Deus do céu, mas falou que não tinha pressa. É a questão Mas só que eu não quero. Jaqueline, é a questão do brasileiro, né? O Aham. brasileiro, ele não sabe ser direto. Quando eu atendo pessoas estrangeiras, a gente atende muito. O estrangeiro, ele é muito direto. Ele fala, ou é tal dia, tem que ser tal dia. Se você atrasar poucas horas, ele vai achar ruim. Já o brasileiro, não. Não, não tem pressa não, ele não quer te chatear. Mas no segundo dia, ele tá te ligando, perguntando se você já começou. Porque essa é a coisa do brasileiro. Ele fala na sua frente, tem pressa não, daqui 1 semana você me entrega. E aí ele depois, ele não queria aquilo, no fundo, ele não queria. Quando ele sai da sua presença, pelo telefone ele tem coragem. Não é assim? Sim mesmo, é uma vez. Você falou Nós tudo. brasileiros. Gente, essa live vocês vão ter que rever para vocês prestarem atenção nisso que a Jaqueline falou, que isso aí é uma coisa que quebra muito ateliê, não quebra? Quebra sim, Nilson. E é isso que eu não quero. Tipo assim, eu quero. Deixou, não, me dá uma data. Eu preciso de uma. Eu mesmo já coloco a data. Entendeu? Tipo assim, a pessoa fala assim, não, eu não tenho pressa dessa roupa, não. Aí eu falo, hoje é que dia? Aí eu peço 2, 3 dias, dia tal você pode vir pegar sua roupa. Aí eu mando a mensagem pra pessoa naquele dia, ela já tá avisada, que é aquele dia. Antes daquele dia também, se ela me ligar e estiver pronto, beleza. Se não, eu dei aquela data pra ela. Ela tem que esperar pelo menos até aquela data, né, Nilson? Que eu coloquei. Aí eu Não, e pego a e questão do ligo. compromisso também, né? Se você marcou com ela e ela falou sim, tá tudo certo, não tem problema ser 1 mês. Não tem problema. Gente, tem gente que entrega com 1 mês e tá tudo certo. A pessoa quer aquela pessoa. A questão é o compromisso. Deu 1 mês, é 1 mês. Deu 5 dias, 5 dias. Deu 24 horas, é 24 horas. O problema é que nos ateliês não, ô Jaqueline, não funciona assim. Tanto que essa moça aí que a calça, ela perdeu a calça, com certeza ela foi várias vezes lá e ela falou que não estava pronta. Não. O problema dos ateliês é isso. Ele fala, não, mas meu cliente não tem pressa. O problema é que o cliente não tem pressa, aí a gente vai se desorganizando. Parece que o cliente faz a gente se desorganizar. Não, é incrível, é incrível. Eu, tipo assim, um dia, quando eu comecei, né, eu até percebi que a pessoa ficou assim, assustada comigo. Ele falou comigo, na hora que ele veio trazer uma farda, ele é policial, sabe? Policial federal. E ele ia numa formatura, aí ele trouxe, eu esqueci como é que chama aquela farda deles lá pra colocar um emblema lá. Ele falou comigo assim, ô Jaque, o pessoal me chama de Jaque, né? Ô Jaque, o negócio é o seguinte, eu preciso dessa roupa para mês que vem. Se você me entregar ela até mês que vem, tá tranquilo para mim. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu não vou ficar com essa roupa sua aqui 1 mês. Eu te entrego semana que vem, tá bom? Pode ser assim, eu preciso de uma data. Semana que vem para você tá bom? Aí eu falei assim com ele, só que eu falei, tipo assim, um jeito, porque eu tenho a mania de falar assim, rompante, sabe, às vezes. Aí ele olhou assim para mim, nossa, mas você tá com muita pressa, eu não tô não. Aí eu falei assim, não, eu estou, sabe por quê? Eu não quero ficar com essa roupa aqui, mesmo porque é muito compromisso. Tipo assim, é muita responsabilidade. Então eu prefiro te marcar uma data e te entregar. Pronto. Se é mês que vem a formatura, tá no seu guarda-roupa, guardadinha.
Vá que. Ainda eu falei com ele, já pensou? Ela vai acontecer alguma coisa, né? Você precisa de lavar, então vai ficar em cima da hora, depois você vai pressionar. E eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar mais tranquila, com o meu tempo, entendeu? Pra fazer os negócios certinho. Aí é isso que eu fico E imaginando. o É, interessante, eu via. se você faz isso, né? Você dá jeito. A gente, por exemplo, o pessoal, por exemplo, quando eu falo a questão de entregar rápido, é mais só pela surpresa do cliente. Mas assim, a gente pode fazer o jeito que a gente quiser. Tem gente que trabalha com uma semana e dá certo. O negócio é quando você trabalha em uma semana e o dinheiro não está entrando, aí é problema. Agora, se a pessoa consegue fazer esse giro de uma semana, de 15 dias e ganha dinheiro, o problema sempre, né, Jaqueline, ó, É um gente. é isso aqui. Olha, Porque tem eu muita gente que consigo. briga comigo. Você fica falando na rede social que tem que entregar rápido. Mas não concordo. Beleza, não concordo, mas você está ganhando? Não é assim que a gente tem que se perguntar? É. Não, e sabe o que eu Faz imagino? A sentido? maioria. É. E a maioria das vezes todo mundo tem contas a pagar, tem boletos a pagar, entendeu? Tipo assim, eu não tenho uma vida tranquila pra me poder brincar no ateliê, tô brincando de costureira. Não tô brincando de costureira, não, quero levar minha vida a sério. Eu quero poder chegar lá na frente, é igual eu comentei ontem. Comecei de baixo, porque tem um ano, que é 1 ano e 6 meses mais ou menos, né? Julho da virada, foi um pouco antes do julho da virada. Aí eu fui começando de baixo, comprei a minha máquina, aí agora, eu tenho um negócio comigo. Eu não gosto muito de dividir, mas eu tenho que estar com o meu dinheiro em mão para se acontecer alguma coisa, eu ter aquele dinheiro. Aí, então eu analiso muito isso. Então eu não quero pegar dinheiro emprestado com ninguém, eu não quero. Aí é o meu jeito, sabe? Aí eu quero começar aos poucos. Então, igual aqui em casa aqui, eu tava num quarto Você menor. quer ter uma segurança financeira, né? Você não quer ficar sofrendo, né? E eu aprendi. Isso é um ritmo de quem realmente vem do comércio corporativo, né? Ele quer ter uma reserva, ele quer ter uma segurança, ele não quer pressão e ele quer andar com as próprias pernas. Então, é uma coisa assim, meia. É uma É, balança, né? Você não quer nunca estar pendendo só para um lado ou pendendo só para o outro, né? é tipo assim, É bem olha, igual eu característico de aprendi. quem vem do comércio local mesmo. E eu aprendi uma coisa. Tipo assim, eu aprendi a sempre guardar uma semente. Uma semente, a minha semente vai estar guardada, sempre ali. Eu nunca gasto o dinheiro todo que eu consigo. Eu vejo aquele dinheiro ali com admiração, tipo assim, eu consegui, eu trabalhei para isso, eu não ganhei, né? Eu tive que trabalhar para mim ter esse dinheiro. Então, o que eu pego e faço? Eu sempre separo, guardo e deixo aquilo ali. E com esse dinheiro, no futuro, quando eu chegar, que eu quero hoje igual hoje. Eu já mudei o local que eu trabalho, estou reformando, já aumentei o espaço, já pintei, aí vou comprar mais uma máquina. Então, está evoluindo. Eu vejo, 1 ano e 6 meses eu evoluí bem, entendeu? Eu, Faço uma reserva para mim ficar ali. você sabe uma Então, coisa que me marcou muito você na mentoria? Talvez você não saiba, mas eu achei muito interessante da sua parte. E eu não sei se as meninas pegaram isso de você. Tipo assim, quando a gente lança uma frase, você, tipo, você quer entender para ver se aquilo faz sentido. É uma coisa que eu isso. gosto, que eu queria que todos os costureiros fizessem, não só ouvisse alguém na internet, ou eu, ou outra pessoa, e fosse fazendo. Não é assim. Um dia a Jaqueline falou na live, Nilson, mas me explica direitinho como que é isso. Aí eu fui e expliquei. Aí ela ainda não entendeu. Eu falei, Nilson, é estranho do jeito que você falou por causa disso, disso, disso. Aí eu fui explicar bem a fundo mesmo. Por quê? Porque é muito simples eu falar uma coisa aqui da boca para fora. Outra é eu fazer isso em ação. Por isso que ela entrou na assinatura, para ver se fazia sentido aquilo que eu falava, se condizia uma coisa com a outra. E aí ela foi vendo que o meu crescimento foi E a diferente vida do crescimento para cá. E aí eu fui mudando e fui crescendo do lado de cá. Claro que a empresa já estava crescendo muito mais rápido que eu mesmo, que o próprio Nilson. Tanto que vocês podem ver que a mudança brusca, a mudança é muito brusca da minha autoimagem em relação às redes sociais. Porque no começo eu era bem largadão, depois eu fui mudando e aí eu fui meio que padronizando isso para se tornar coerente com o que eu falava. Não é isso? Lembra que você falou, fez umas perguntas em relação a isso? Eu gostei e é demais. Eu muito ainda falei para os bacana meninos, eu falei assim, porque a Jaqueline vai crescer e ela vai crescer muito, porque ela tem uma visão crítica, mas uma visão crítica de crescimento. Não é uma visão crítica assim, você está errado, eu não acredito. Não, é uma visão, deixa eu entender o que você está falando, vamos ver se faz sentido. E é isso que nós, costureiros, temos que ter, essa visão crítica de tentar entender o porquê que a pessoa está falando aquilo e se realmente faz sentido na vida dela. é porque não adianta nada tipo assim, eu te ouço aqui, ouço um outro ali, eu fico igual barata tonta. Não, não é isso. Você tem que ter uma lógica, é isso que você quer? O meu segmento é esse. Então, peraí, se é isso, vamos lá olhar o que eu posso fazer para melhorar, para agregar. E sabe nisso que eu acho bacana? Todo mundo, entendeu? Todo mundo. Eu aprendo um pouco com você, um pouco com a Rosânia, um pouco com o Ricardo. Porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. E então a gente agrega tudo aquilo ali e a gente vai aprendendo e vai vivendo. E É você muito bom. ensina também. Com o seu jeito, você ensina.
Porque ensina a gente a entender como se comunicar. Quando uma pessoa faz uma pergunta para entender o que você está falando, você aprende, porque você fala, nossa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para não ser apenas uma palavra solta no ar. Tem que ser uma coisa coerente e que é aquilo que eu vivo. Então, o que você questiona, você ensina também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Jaqueline. Como que é aí a questão da sua concorrência? Você tem muita concorrência na sua região? Na realidade, até que eu tenho. Não tenho muito aqui no bairro, que eu acho que eu tenho só uma. Eu acho que é só uma. É só uma mesmo. Mas na cidade de Itabira tem mais, né? Porque a cidade de Itabira é muito grande. Igual só no meu bairro, que é 7 mil pessoas. Eu acho que Itabira, eu acho que deve estar chegando a 140 mil moradores, mais ou menos. Nossa, é Então, é muita bem gente. grande. Muita Se gente. tornou um local. Então, e quanto à concorrência nisso, sabe o que eu acho bacana? Eu vejo isso. Eu vejo assim. Eu sempre penso assim, eu cuido do meu jardim. Eu faço a minha parte. Eu não quero saber se a pessoa está fazendo um serviço ruim, não tá. Eu não gosto de ficar falando mal de colega, não gosto. Então, eu acho assim que vale a pena muito você trabalhar, cuidar do que você sabe, porque eu lido com a concorrência assim. Eu tenho o meu preço, eu sei o meu valor. E eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho. Agora eu ficar, meu concorrente cobra mais barato, ou meu concorrente está cobrando mais caro, deixa ele lá. O meu trabalho é esse aqui que eu faço, entendeu? E eu quero valorizar o meu trabalho. Agora, se as pessoas vêm até mim, é porque sabem do meu valor. A concorrência, para mim, eu enxergo dessa forma. Entendeu? Eu vejo isso, né? Concordo plenamente, é o mesmo pensamento que eu tenho. Inclusive, aqui eu tenho uma parceria muito grande com todas as pessoas que são à minha volta. Tanto que eu mando serviço, mais serviço do que eu faço. Porque às vezes tem alguma coisa que eu não tô com vontade de fazer, eu mando mesmo. E a menina fica mandando mensagem ainda falando assim, nossa, mas você não faz nada, você manda tudo pra mim. Eu falo assim, não, é porque o que eu mando pra você é porque realmente eu não tenho tempo, ou eu não quero que o cliente fique sem ser atendido. E assim, a gente tem que tentar fazer essa ponte mesmo, porque a questão dos preços, talvez chegue um dia que a gente vai ter que trabalhar com uma tabelagem, talvez por uma fiscalização. Vai chegar um dia, porque os ateliês vão se tornar uma coisa muito organizada como o comércio. Pode ter certeza que vai chegar um dia que a gente vai ter uma fiscalização, vai ter uma regulamentação. Em algum momento isso vai acontecer. Eu Principalmente quando surgiam as Jaqueline milionários, os Nilson milionários, as Terezinha milionárias. Aí o governo vai falar assim, vamos regulamentar esse negócio aí. Aí talvez vai ter que ter uma tabelagem nacional, não sei. Mas isso talvez um dia aconteça. Mas enquanto isso, mas cada um faz o seu. Cada um faz o seu. E outra coisa também, Nilson, tipo assim, isso me pegou muito no início, sabe por quê? As minhas dúvidas. Por quê? Porque, como você trabalha no comércio, os preços é mais ou menos tudo igual, né? O que um faz aqui, outro faz ali, é tudo igual. Aí eu ficava assim, gente, e agora? Como é que eu faço? Aí eu tenho que fazer o mesmo preço que o outro faz, aí a outra cobra baratinho. Igual teve uma mulher que encontrou com a minha mãe na rua, né? Aí minha mãe falou qual era o preço do zíper que eu cobrava. Aí a mãe não sabia, que ela também trabalhava com isso, né? Ela falou assim, só tá doida, Dona Maria? Que isso? Oh, vocês não têm dó dos seus clientes, não? Tem dó dos seus clientes. Dona Maria! Aí a mãe foi e falou assim, mas quanto que você tá cobrando? Me parece, Nilson, se eu não tô enganada, é R$ 12 pra trocar um zíper. Mãe tá assim, no Jaque, ela cobra R$ 12 pra trocar um zíper? Aí Tá eu falei assim, cobrando não, quanto mãe, aí? ela cobra 35. De 30 a 35. Aí ela virou e falou assim, Perdão? É porque tá falhando. Tá falhando a sua internet. Quanto que é? amiga, né? Do zíper, de 30 a 35, entendeu? É uma Porque diferença discrepante, né? 12 para 35. E o que eu quero fazer? Eu quero analisar que, tipo assim, é igual eu tô te falando, é o preço. Eu não quero tabelar nada com ninguém. Mas acontece que R$ 12, não dá, não. Pensa, Não quantas tem pessoas como. você tem. Eu fico A grande. E a verdade, Jaqueline, a verdade é que sim, quantas pessoas você tem que atender só para ter os seus custos pagos? Você vai ter que trabalhar dia e noite. É igual pra você ter ideia. O zíper que eu te falei de 35, que eu cobrei, é aquele zíper de coisa. Aí só o zíper que eu comprei por R$ 18. Como assim a pessoa vai cobrar R$ 12? Não tem como. É porque você usa qualidade, né? Você tá trabalhando para pessoas que precisam de qualidade. É o meu caso aqui. O meu caso aqui, você sabe o que acontece? Sabe aqueles zíperes pequenininhos que geralmente vem em calça e ele estraga só de você usar 2, 3 vezes? Eu já coloco aquele destacável, que ele é mais grosso, e aí eu tenho que cortar ele, né? Porque ele não vem do tamanho da calça. Por quê? Porque o cliente nunca mais vai me trazer essa calça. Essa ele nunca mais vai trazer. E aí toda vez que ele vai comprar uma calça, ele já vem, Nilson, troca essa porcaria aqui que eu sei que o seu zíper é melhor. E só um zíper desse é R$ 7. Meu zíper é 40 na hora, né? Quando é em 24 horas, eu faço a 35. Agora você pensa,
Como que a gente se mantém se você coloca... Agora, se você for colocar a mesma porcaria de zíper do que ele me trouxe, eu vou pagar R$ 2. É verdade? E aí você pensa, eu acho que para ela cobrar R$ 12, assim, não é uma crítica, mas eu acredito, assim, olhando aqui, talvez ela compre um zíper de R$ 1. É aqueles mesmo que não vale nada mesmo, não. Só Porque, se for, né? Porque na porque não faz realidade sentido. o zíper corrente aqui, eu acho que tá custando, acho que é 5 para calça. Aí, tipo assim, é 25, aí eu roubo 25 de calça para colocar em calça. Esse outro aí é de, eu esqueci como é que fala, é aquele maior, de 30, né? É o de 30. Aí É, ele é o porque maior. você tá pensando mais na qualidade propriamente do que até mesmo o valor, porque a qualidade ela leva em conta, porque ela vai gerar para você novos serviços do mesmo cliente, né? Você sempre pensa assim É. também, nesse sentido? Porque a gente tem se você parar para prestar atenção, o nosso desafio ele é grande, né? Porque a gente tem que fazer aquele cliente voltar em algum momento, porque mês que vem a gente vai precisar de novo. Ô, Nilson, Mês que travou vem, de novo. tá me ouvindo? Não, trava de novo. Eu tô falando o seguinte, que a gente tem um desafio que esse cliente tem que voltar no próximo mês para gastar com a gente também. No mínimo. Porque assim, você não paga a conta só um mês e esquece. Todo mês você precisa. Esse é o desafio dos ateliês de conserto de roupa. É você gerar esse fluxo de conserto de roupa todo mês. E isso aí é uma coisa, porque tem cliente que só vai de ano em ano, você já percebeu? Você chegou a perceber isso? Até que aqui é bacana, sabe por que é bacana? Porque eu não acho que eu comecei muito, sabe, assim, muito fraquinha, não, como diz o outro. Porque, na realidade, por causa dessa colega minha, ela sempre manda cliente bom, não são clientes ruins, né? E outra coisa, é Deus na vida da gente. Eu não sei nem te explicar. Mas hoje eu pego reforma de um laboratório, de um laboratório aqui em Itabira, que ele, como diz o outro, não é pouco. E dá pra mim, tipo assim, de 15, como é que falo, hein? De uns 3 meses, mais ou menos, eles estão sempre aqui. Então já me ajuda muito. Mas aqui em casa tem bastante movimento de clientes. Então não vou reclamar da minha vida, não, que tá bacana. Tô começando, não vou chegar no seu nível ainda, não, nem dos meninos, não, mas Não, Nani e mas Terezinha, cadê Terezinha? a questão não é nem de nível, a questão é de onde você quer ir, onde você tá, o caminho que você está percorrendo. Não tem a ver em ser grande ou ser maior que o outro, é mesmo você fazer a sua caminhada, que nem você falou dos outros. E eu creio que você cresce cada ano muito melhor do que cada ano, do que quando você começou. E olha que você tem pouco tempo. A Célia tinha perguntado quanto tempo. No caso, então, você tem 4 anos, né? Que foi quando a pandemia começou, não é isso? Mas a pandemia, eu só fiz máscara. Eu comecei Ah, mesmo tá. com ajustes, foi com 1 ano e 6 meses, ué. Quando, no julho da virada, eu tinha 6 meses que eu tinha começado, porque eu comecei em janeiro, né? Aí Então foi em tinha 6 janeiro. meses. Aí que eu comecei, que ela começou a mandar para mim os clientes. Mas na pandemia que eu consegui fazer máscara para comprar a máquina. Porque na hora que eu falei assim, não, eu vou comprar uma máquina melhor. Se eu for realmente. Eu Olha para percebi vocês que verem, gente. Ela comprou uma máquina só com o dinheiro das máscaras. Você acredita, Jaqueline, que eu não fiz máscara? Não ganhei dinheiro com máscara? Eu até tentei não. fazer, mas não, em Goiânia não. É porque eu acho que Goiânia tem muito costureiro. É. Não consegui. Eu tentei vender umas máscaras, eu fiz aquelas 3D, que era bem quadradinha, bonitinha, né? Aquelas 3D. Eu tentei vender, mas não vendi. Eu vendi a 15, a 20, mas não saiu. Não dei sorte. Sabe o que eu acho bacana? Tipo assim, olha, como que a vida da gente dá um giro assim. Eu não queria trabalhar com costura porque eu via minha mãe penando, sofrendo, não ganhando dinheiro, costurando até tarde e não queria aquilo. E olha onde que eu estou hoje. Mas com a ideia diferente, entendeu? Pegando o Costurando, mas gancho, deixa eu pegar o gancho aí para você dar uma palavra para esse pessoal, porque você já começou a falar exatamente isso daí. Dá uma palavra para o pessoal, que às vezes tem muita gente que acha que não dá, principalmente você que vem do comércio. Quando a gente fala que vem do comércio, gente, é gente que vem de um ramo já estruturado. Porque quando você abre uma mercearia, quando você abre alguma empresa que já tem uma regulamentação, a coisa já é estruturada. Você já é fiscalizado, você é olhado a questão de vencimento, você é olhado a questão de abertura do comércio dentro dos prazos do município, você paga imposto. Ateliê é diferente, é uma coisa meio obscura, você faz o que você quer, cada um faz do jeito que quer, a coisa meio que levada. Então, quando ela sai do comércio, ela vem do comércio para o conserto, é tudo muito novo para ela, porque ali não tem uma rédea curta, né? Então, fala para o pessoal, ô Jaqueline, uma palavra para eles entenderem que é possível, tá? Que faz parte do aprendizado você ter essas dúvidas e não desistir. Dá essa palavra aí, pessoal. Principalmente você que já tinha um preconceito, né? que tinha, né? Que tinha, que eu não tenho mais. Eu tinha nisso. Eu só falo a seguinte coisa para as pessoas. Se realmente você quer isso, corre atrás, estuda,
Porque eu acredito que se você tiver certeza, tiver clareza daquilo que você quer, vale muito a pena. Porque você não vai desistir. Enquanto você não vê resultado naquilo ali que você quer, você não desiste. Então, para mim, vale muito a pena. E eu enxergo, eu vou ser um pouco audaciosa, mas eu enxergo muito alto, eu enxergo lá na frente. Coisas boas. Não é só para mim, não. É para todo mundo. Porque nós temos que mudar a mentalidade de muita gente ainda. Não é pouca, não. Então, vale muito a pena. E eu gosto disso, de ver isso. Ver que outras pessoas também, a gente, né, no caso você que vive mais, né, na internet, abre a mente de muita gente. Basta a gente querer ouvir. É lógico que eu não vou fazer tudo, né, 100% igual você faz, né? Porque ir pra feira, Deve, né? Jesus amado, colocar os tênis pra feira, tá, concordo, E nem respeito, eu deve respeito fazer muito. tudo igual, porque senão você vai fazer a minha história, você tem que fazer a sua. Isso, é isso aí. A gente tem que correr atrás da história da gente. É usar as pessoas, usar, no seu caso, por exemplo, o exemplo de outras pessoas para fazer a nossa história. Porque cada um brilha de um jeito. E é muito bacana, eu acho lindo isso. O ser humano, tipo assim, moldar, não é ter inveja, que ninguém precisa ter inveja de ninguém, porque o mundo é muito grande. Eu não dou conta. Já imaginou, Nilson? Eu vim todo mundo aqui em casa aqui, 7 mil pessoas me atender? Pô, eu vou ficar doida. Dá Tem não, Nilson. mercado demais, né, Jaqueline? Tem muito mercado para os ateliês de conserto de roupa e a intenção de trazer cada dia uma pessoa diferente aqui. Eu sei que eu estou começando, gente, eu tenho que dar um privilégio para o pessoal da assinatura, porque são pessoas que acreditam no projeto. E a assinatura me ajuda a levar mais a palavra aqui para vocês em relação à valorização. Mas em algum momento a gente vai começar a fazer por aberto, depois que eu acho que acredito que ano que vem, né? Porque tem muito assinante. Eu sou muito grato com vocês que acreditam, sabe? Em tudo que a gente tem feito. E é isso que a Jaqueline falou. Eu creio que uma pessoa ouve a história da Jaqueline, ela avança. Ouve a história da Terezinha, da Priscila, da Célia, de todos que estão participando aqui, ela avança. Do mesmo jeito que um dia a Jaqueline avançou quando ela viu o Júlio da Virada. E o Júlio da Virada não foi só eu. O Júlio da Virada foi eu, foi o Alisson, foi a Rosane, foi o Ricardo. Então não foi só eu. Tipo assim, fui alguém que foi fazendo a live. Aí o pessoal foi chegando, aí fui entrando. Eu fiz live com várias costureiras também. E a intenção disso é exatamente aprender com cada um, aprender com o outro. Porque nós não tem nenhuma influência assim, tão grande assim pra gente poder falar, nossa, eu tenho que ser igualzinho a ele. Porque a gente tá todo mundo no mesmo barco, hein, gente? Eu tô no mesmo barco que vocês. É guerra todo santo dia, não é, Jaqueline? Mas, Eu vejo. mas quando tem uma estrutura, que é o que a gente está tentando criar, por isso que eu falo no Congresso dos Costureiros. Por isso que eu falo no Congresso dos Costureiros, e não precisa ser só eu fazendo, não. Pode ser outra pessoa Sonho. Eu já ajudando. Não precisa ser eu fazendo, pode ser até outra pessoa fazendo esse congresso, mas que a gente precisa, para a gente chegar lá, ter workshops, tentar conversar um com o outro, falar sobre algo que vai impulsionar e chamar a atenção também das estruturas econômicas para dar uma visão melhor para os ateliês e para os costureiros. Você acha isso também, Jaqueline? Você que vem do comércio, você acha que precisa de uma organização do mesmo jeito que tem numa mercearia ou num supermercado? Eu acho que a gente é muito desassistido. acho sim, concordo. Ia ser muito bacana, Nilson. Nossa, ia ser chique Vai demais. ter. E nós temos capacidade para isso. Porque existem muitas costureiras muito boas. Depois que eu comecei a assistir, a acompanhar, eu vejo que tem muita gente escondido ainda e que ainda não, sabe, assim, não mostrou o trabalho dela. E Tem aí muita cada um gente do seu boa. jeito. Às vezes, nesse exato momento, Jaqueline, tem muita gente boa aqui que ninguém sabe que ela existe. O cliente não sabe que ela existe, a gente não sabe que ela existe, e a intenção dessas lives, a intenção de eu estar na internet, eu acho que é para despertar isso. Talvez vai vir um grande influência, alguém que fique milionário mais rápido que qualquer um de nós, que está escondido. Talvez está assistindo essa live aí agora. Que crie um jeito, que, sei lá, que avance. Ô, Jaqueline, muito obrigado por você ter participado. Gostei muito de ouvir a sua história. Para mim, você tinha mais tempo. Eu lembro que você comentou na mentoria, mas como é todo mundo falando na mentoria, eu lembro que você comentou alguma coisa sobre máscara, mas eu pensava que você já sabia antes. Você não chegou a contar que não costurava antes da. Você falou das máscaras que você ganhou muito dinheiro, mas aí eu acho que alguém cortou. Mas assim, que história, hein? Para mim, você tinha muito mais tempo de costura. Não. Pessoal, eu quero que vocês ouçam a história da Jaqueline. Eu vou deixar salvo aqui, vou deixar salvo em toda. Ô, Jaqueline, vai para tudo, hein? Vai pro TikTok, vai pro Spotify, vai pro YouTube, vai para tudo, vai pro Instagram. A Jaqueline vai pro mundo. Tô feliz, porque isso aí é uma coisa que eu ainda vou resolver, a questão da internet, entendeu? Eu acho muito bacana e isso aí eu vou melhorar. Isso aí eu me devo, entendeu? Me cobro todos os dias. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O importante é que a gente tá, ó, um dia de cada vez crescendo. Jaqueline, uma boa noite para você. Eu agradeço. A gente vai ter mais live mais para frente. Não some, não.
Boa noite para todas vocês que participaram aqui com a gente. Desculpa se a gente não conseguiu responder alguma pergunta de vocês aqui. Tem muita gente falando aqui do Congresso. Vamos ver, gente. Vamos organizar, vamos se levantar como classe de costureiro para esse Congresso acontecer ano que vem, porque é muito dinheiro. Fiquem bem, gente. Assistam a live e comentem a live e segue lá a Jaqueline, tá bom? Tchau, tchau, Jaqueline. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Nada, eu que agradeço. E obrigado vocês que nos acompanharam aqui. Dessa vez a nossa live foi com a Jaqueline, com mais uma história de sucesso. Não deixa de se inscrever, comentar e deixar o seu like para que a gente possa fazer mais vídeos. Até a próxima!